A destinação correta de embalagens de defensivos agrícolas é essencial para uma agricultura mais limpa e sustentável. Nesse sentido, o INPEV, Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias, criou em 2002 o Sistema Campo Limpo. Hoje, o Brasil é uma referência mundial nesse movimento. Cerca de 94% das embalagens comercializadas são destinadas adequadamente para reciclagem ou incineração após o uso. A logística reversa faz parte do sistema Campo Limpo, que assegura a destinação correta das embalagens vazias de defensivos agrícolas. Em Cascavel, a ADAV é uma das centrais de recebimento que atende toda a região oeste do Paraná. Aqui, a organização recicla anualmente 500 toneladas de embalagens. A Patrícia é engenheira agrônoma e destaca as frentes de atuação da entidade. A ADAV tem duas linhas de trabalho. Uma é a questão de legal, de fornecer a documentação para as revendas, que é obrigatório por lei. Só abre portas, uma revenda e começa a comercializar o defensivo após ter a documentação da ADAV, onde eles informam na nota fiscal de venda para o produtor o local para fazer a devolução. Então, da região é aqui a ADAV, do lado do aterro sanitário em Cascavel. Cada região tem sua unidade. No Brasil tem mais de 314 unidades que atuam na mesma forma que a gente. E a outra linha de frente é essa que a gente está aqui hoje no barracão, que é a área de recebimento das embalagens, processamento, classificação e prepara elas para a destinação final, adequada, conforme a lei. Ou incinerar embalagens que não podem ser tríplice lavada, exemplo, embalagem de tratamento de semente, saquinhos de flexível, ou embalagem que não foram tríplice lavadas ou não foram tríplice lavadas de maneira correta, ou então a reciclagem, que é boa parte do volume recebido, vão para recicladores. No Paraná existem alguns recicladores e tem outros fora também, que daí geram outros produtos, são 17 produtos ao total. Antes da devolução, as embalagens devem ser lavadas ainda na propriedade rural, no momento do preparo da calda. A água utilizada na lavagem é despejada no próprio pulverizador. Esse processo é repetido por 3 vezes. O procedimento, além de minimizar o desperdício do produto, possibilita a reciclagem. O Paraná é o estado que mais destina adequadamente as embalagens de defensivos agrícolas. Cerca de 97% do que é comercializado é encaminhado para a reciclagem ou para a incineração. O agricultor tem o prazo de até 1 ano após a compra dos produtos para fazer a devolução das embalagens. Se não destinadas adequadamente após esse prazo, o produtor pode ser autuado pelos órgãos de fiscalização. O Sistema Campo Limpo conta com a responsabilidade compartilhada entre agricultores, indústria, canais de distribuição e profissionais da área agrícola. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná atua para reforçar aos técnicos e agrônomos da importância da logística reversa e como orientar os produtores rurais. O presidente do CREA destaca o papel da agricultura na preservação do meio ambiente. Nesse assunto em especial, dentro do que cabe a ele, da fiscalização, atuamos de forma muito intensa na busca de que haja a devida orientação para os usuários, com a presença dos nossos profissionais. No caso das embalagens de agrotóxicos, isso é algo que é realmente bastante conhecido. O Paraná é uma referência. Claro, precisamos cada vez mais tomar cuidado para que o produto seja usado, e diria que o mais correto até da menor forma possível, para gerar uma menor quantidade de resíduos, de embalagens no caso, e claro, na necessidade do uso de que isso seja feito com o descarte adequado. Tivemos até recentemente, que eu acho que é uma outra frente de trabalho, chamados bioinsumos, para buscar diminuir o uso dos agrotóxicos, que é uma forma inclusive muito interessante, de além de cuidar da embalagem, do descarte adequado, da destinação adequada, de que até esse produto nem precisa ser usado, porque ele vai ter uma alternativa que seja sustentável, adequada para o meio ambiente e que seja permitindo ainda a produtividade no meio agrícola. Nós acompanhamos a reportagem em relação ao Sistema Campo Limpo e aqui no estúdio a gente continua falando sobre esse assunto com os representantes da ADAV de Cascavel, Associação dos Distribuidores de Defensivos Agrícolas. Sejam bem-vindos, Gustavo Salton, que é o presidente. Bom dia, Gustavo. Bom dia.
Tudo bem? Tudo bem. Patrícia, que é responsável técnica, seja bem-vinda também. Bom dia, obrigada. A gente vai falar então sobre esse assunto que coloca a agricultura aí assumindo esse papel de responsabilidade para contribuir com o meio ambiente, né? São ações que estão sendo desenvolvidas há mais de 20 anos no Brasil. Queria que vocês comentassem um pouquinho dessa atuação da ADAVE nesses anos até aqui. Bom, bom dia a todos. A ADAVE então vem trilhando em um caminho desde a década de 90, né? É uma associação formada de cooperativas e revendas, e ela foi formada primeiramente assim pela força que o agronegócio é na região e formada também por agricultores praticamente, né? O nosso primeiro presidente, ele foi bem atuante, foi bem categórico e brilhante ideia de formar a associação, e hoje nós somos referência, dizer mundial, né, frente a essa logística reversa das embalagens de defensivos agrícolas. Uhum. Nós percebemos na reportagem que tem um dado que fala sobre o Paraná ser uma referência, né? 97% das embalagens retornam para que tenham um destino correto e possam ser reutilizadas ou com um fim correto. Patrícia, você que está no dia a dia também lidando com toda essa questão, o que você tem percebido? Paraná como referência, são ótimas práticas, né? O Paraná foi um dos pioneiros nessa atividade. E a lei sobre logística reversa é do ano de 2000 e a associação é do ano de 2001, né? Foi fundada em 2001, mas como o Gustavo falou, a atividade aqui no Paraná acontece desde a década de 90 com o programa Terra Limpa. Então, quando surgiu a lei, né, uma lei federal, Brasil todo, a atividade já acontecia aqui no Paraná, né? Então, a lei ela veio para fortalecer e trazer algumas outras questões de responsabilidade compartilhadas, né? De não trazer isso apenas para as revendas, para os agricultores, mas também para a indústria, né? E no Paraná também foi um dos pioneiros quanto ao recebimento itinerante, o que permitiu que principalmente pequenos produtores, médios produtores também fizessem essa devolução, né? Ao invés de a ADAVE atende 38 municípios. Ao invés de um pequeno produtor lá mais distante, né, conseguir trazer essa embalagem, então a gente vai com o caminhão mais próximo, né, na cidade dele e faz esse recebimento. Então isso daí favorece bastante, contribui bastante com esses dados, né, 97% da embalagem comercializada que tem o destino adequado. Esse recebimento itinerante, então, é o trabalho que vocês fazem indo até as propriedades e disponibilizando o transporte para trazer novamente essas embalagens, né? O itinerante, a ADAVE tem um caminhão, né? A associação tem um caminhão e a gente vai até as revendas, né? As revendas que são associadas à ADAVE. E daí não é que a gente vai até a propriedade, a gente vai até a revenda. Mais próxima ali do produtor. Isso ocorre por meio de agendamento? Sim, a gente monta um calendário, né, anual, divulga sempre no mês de outubro para as revendas, e daí essas revendas repassam então para os agricultores. Sempre respeitando ali o mesmo período, né, para os agricultores estarem cientes à época que a gente está indo lá para recolher a embalagem. Eu quero, Patrícia, pelo que a gente conversou aqui nos bastidores, né, o Paraná é referência, né, foi um dos primeiros, né, e ele serve de exemplo para outros estados, né. Mas eu gostaria de saber de você também o seguinte, voltando à coleta desse processo, né? São coletas de vasilhames de defensivos agrícolas, né? Normalmente, foi explicado no VT, mas normalmente vocês recebem ele realmente limpo? Algumas curiosidades em torno disso daí. Quer dizer, como que chega esse produto para você? Tá certo, professor. Bom, chega pra gente, a maioria chega tríplice lavada, né, que a gente fala, a embalagem que a gente diz coloquialmente limpa. Seria o modelo correto de devolver para você? O modelo correto, porque a lei obriga, é lei, né, é obrigatório não só fazer devolução, mas também fazer a tríplice lavagem. Então a maioria vem tríplice lavada, mas a gente tem também as embalagens de tratamento de semente, que é uma embalagem contaminada, não pode ser tríplice lavada, embalagem de flexível também não pode ser tríplice lavada. Então, a gente recebe todo tipo de material, né? Algumas embalagens de produtor que não fez a tríplice lavagem ainda tem, ou que não fez ela da maneira adequada, né? E daí, pra gente, vai com o material contaminado.
Aí vocês têm outro tipo de descarte, ele não vai para reciclagem, correto? Isso. Mas você tem o papelão que envolve isso daí. Como é que se faz com o papelão? Tá, o papelão, né, não pode ser receber água, né, não pode ser lavado, mas caso tenha um papelão que escorreu um pouco de produto, igual tem que fazer a devolução, e daí chegando pra gente, na nossa unidade tem 2 barracões, um de embalagem tríplice lavadas e um de embalagens contaminada. Então, se o papelão recebeu um resto de produto, ele está contaminado, então ele vai para o outro barracão e dali ele vai ser prensado, né, para reduzir volume, a gente ganha em logística, e vai para incinerar. E as embalagens que foram tríplice lavadas corretamente, aí vão para recicladores. Quer dizer, vocês recebem produtos que são trabalhados, que você pode reciclar, e outros que não é possível reciclar, você tem que incinerar. Seria isso, né? Tá. E eu tenho mais uma pergunta aí para perguntar para o Gustavo. Quando se fala em reciclagem, principalmente de plástico, né? A gente é curioso, né? Para onde vai essa reciclagem, né? E nós sabemos que todos os produtos que envolvem defensivos agrícolas são produtos procurados, é de extrema qualidade nesse plástico, né? Exatamente. Não pode voltar para uma mamadeira, né? Não, nem pensar. O Brasil, ele é responsável, então, na cadeia toda, e é uma referência mundial, que nem eu falei, em torno de 94% das embalagens são retornadas, isso nível Brasil, né? Então, esse plástico é um plástico de extrema qualidade, né? Tem que ser reforçado, ele não pode quebrar facilmente. Então, as indústrias já fazem uma embalagem de altíssima qualidade. Chegando no produtor, fazendo a tríplice lavagem e chegando até a ADAV, a gente faz essa prensagem e é destinado ao reciclador correto. Nesse reciclador, ele transforma em matéria-prima para voltar para essas embalagens de defensivo, né? Sempre lembrando que essa embalagem, ela não vai ser a embalagem toda reciclada, ela vai fazer parte do filme da parede do plástico, né? Nunca a parte interna nem a externa, sempre a parte do meio. E também é feito alguns produtos que não sejam ali de manuseio assim, diário e não tem aquele tanto contato, né? A gente pode falar uma questão aí de conduíte de obra que vai dentro da coisa. Lógico, tem um manuseio, tem todo o cuidado, tem todo um preparo desse plástico para ir até o mercado, mas ele fica lá dentro da parede da obra, né? Protegido, vamos dizer, para uma criança não chegar e comer esse plástico, enfim. Pode ser feito pallets de plástico, né, Patrícia? A parte de carrinho, de repente, de mão, a parte de questão sanitária, lá da caixa sanitária, né? Então, tem uma série de produtos, menos mamadeira, né? E outros que possam ter muito contato, né? É feito essa reciclagem desse plástico. E só pegando um ganchinho da matéria, onde o presidente do CREA ali fala, muito bem colocado por ele, hoje a gente tem uma movimentação da indústria de fazerem produtos mais concentrados, com concentrações maiores dentro de cada embalagem, né? Com nanopartículas e tal, quebradas, enfim, onde você coloca muito mais produto dentro de uma embalagem, tirando grandes volumes de embalagens, e também a parte de biológicos e polímeros biodegradáveis, enfim, que não agridem o meio ambiente de uma certa forma, né? Então há uma frente muito grande hoje nesses biológicos e esses polímeros biodegradáveis, que não é o veneno em si, né? Ajudando muito bem as nossas lavouras aí. Para otimizar o uso, então, dessas embalagens, né, e possuir a concentração um pouco maior e acaba acarretando, então, na diminuição. Inclusive, essa embalagem dos biológicos, a ADAV também recebe. Ela não é um produto químico, mas ela recebe também. Faz parte do dia a dia ali da ADAV, né, que é um produto agrícola, né, e esse produto agrícola tem que retornar
para a DAV limpinho, separadinho a tampa, sem o lacre, os papelões também, né? Com a destinação correta. Exatamente. E vou pegar o gancho que você falou sobre ter esse sistema limpo, né? Essa semana a gente teve uma semana especial, a Semana do Campo Limpo. Na última sexta-feira foi realizada a ação com parceiros, produtores rurais lá na DAV. Todo ano vocês realizam esse tipo de ação, Patrícia? Sim, todo ano. Essa data já está no calendário, comemorado sempre dia 18 de agosto. Mas a gente sempre opta por fazer na sexta-feira, né, o dia mais próximo. Então, esse ano foi dia 19. 2 anos a gente não teve atividade que a gente fala portas abertas, né, recebendo o público em função da pandemia. Então, a gente fez campanha um pouco diferente, que a gente estava arrecadando cestas básicas, né, e doava para entidades carentes aqui de Cascavel, do município. E esse ano, né, a gente voltou com as atividades, né, normais. Então, foi uma semana intensa, com palestras, né, até aqui na FAG, para os universitários de agronomia. Inclusive, a gente tem imagens. Vamos acompanhar um pouquinho? A gente tem imagens. Você veio na última segunda-feira, né, conversar com o pessoal do curso de agronomia. Bastante gente participou, como você comentou pra gente, né? Sim. A gente tem também uma fala de um dos acadêmicos, o Lorenzo. Ele participou com os outros estudantes e ele comentou que ele não conhecia ainda especificamente o sistema de devolvimento dessas embalagens corretamente. A gente tem a fala do Lorenzo, vamos acompanhar. Eu aprendi bastante com a questão onde que é a destinação correta, né, das embalagens, dos agrotóxicos ou agroquímicos, né, chamados. E achei bem interessante, porque eu não sabia que tinha que ser feita tríplice lavagem, não sabia que existia diferença entre as embalagens e tudo mais, não sabia que tinha um lugar correto, achei que ficava mesmo com o produtor, ele jogava no lixo comum mesmo. Então eu achei bem interessante essa parte, porque deu para aprender muito, foi uma palestra muito produtiva, todo mundo interagiu, ela explicou muito bem, eu gostei bastante. Então tá aí a importância, né? O pessoal que está em formação já estão cientes de que é preciso ter um destino correto dessas embalagens e inclusive as ações que vocês fazem, tanto na rede municipal, estadual de ensino, que com essas palestras também eles já vão ficar por dentro do que está acontecendo para gerar cada vez mais sustentabilidade, né, Patrícia? Sim, com certeza. Isso mesmo. E essas palestras nas universidades, principalmente quem é dessa área, né, agronômica, eu falo que é fundamental, porque amanhã ou depois vão estar aí no mercado, né, no campo, então eles têm que ter informação, ou eles trabalhando de uma forma direta, que é o meu caso, o caso do Gustavo, né, ou estando aí numa revenda, não necessariamente dentro da associação onde recebe embalagem, mas passando orientação para os agricultores, né, que é quem vai estar utilizando esse produto, né. E que o Paraná continue sendo referência daqui para frente, né? A gente agradece a participação de vocês aqui no programa, estão convidados para retornar quando tivermos próximas oportunidades e a gente vai seguir acompanhando as ações da DAV. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigado.